Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Ó Deus, que nós sairemos daqui hoje fortalecidos através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, visita o nosso coração, dá entendimento, revelação. Meu Pai, no nome de Jesus, ó Pai. Assim que nós oramos e te pedimos, crendo no milagre, Senhor. E nós repreendemos desse lugar todo o mal, tudo aquilo que não é teu, nós mandamos embora agora. Ó Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio nessa noite. No nome de Jesus, você que crê, diga amém. Glória a Deus. Eu vou aqui citar uma passagem muito conhecida. Quem conhece aqui a história de Davi? Eu ministrei essa palavra lá na igreja de Guaianazes, na cela nossa lá. E eu queria compartilhar com vocês também essa palavra hoje. Né? Nessa quarta-feira, um culto de fé. Nós conhecemos a história de Davi. Davi foi um menino que foi escolhido por Deus, amém? Quem foi escolhido por Deus aqui, diga glória a Deus. Você tem certeza disso, você foi escolhido por Deus ou não? Tem que ter certeza no nosso coração. Davi foi escolhido ainda, um jovem, né? Ele passou por muitas lutas, mas também teve muita vitória. Eu quero ler um texto com vocês aqui, para depois eu poder comentar com vocês. Não vou ler toda a história, está lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler só a partir do 37. Eu não vou ler a história inteira, senão nós vamos perder muito tempo. Tá bom? Então, 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 37. E diz assim, ó: disse mais Davi: o Senhor me livrou da garra do leão e do urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça o capacete de bronze e vestiu de uma couraça ou armadura. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, versículo 40. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão de sua funda e foi chegando-se ao filisteu. E o filisteu também vinha aproximando-se de Davi, e o que lhe levara o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o fez o que, irmãos? O desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. E disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. E Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lanças, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 46, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, os corpos do arraial do filisteu darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá que toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lanças, porque o Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Amém, queridos? Que história linda e maravilhosa, né? Davi aqui, quando ele encontra nessa situação, ele foi levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra. Diz que lá existia um gigante muito forte, que ele desafiava, né, o exército de Israel. Diz que ele colocava uns sinos nas pernas, e eles batiam no chão, fazia barulho, e intimidava. Tem homem aí para me enfrentar? Desafiando, né, o exército de Israel. E Davi encontra então essa situação, e ele vai lá e fala para o rei: eu vou enfrentar esse filisteu, esse circunciso. Como é que pode esse homem estar fazendo isso, tal?
E o rei, tanto ele insistiu, o rei permitiu. E o rei coloca ali a sua armadura, ele não quis. E ele vai, então, todo mundo sabe a história que ele fez o quê? Ele feriu, né? Esse gigante, aonde que ele feriu o gigante? Na perna, né? Foi na tapa, sabe? Vocês estão inteligentes aí. Feriu na testa, com a pedra. Então a história foi essa. E ele vai lá e depois corta a cabeça daquele gigante. Irmãos, tem um espírito, né? Tem um espírito atuando, trazendo desânimo para a igreja. E talvez, muitas vezes nós nos encontramos dessa forma. Como hoje é um culto de fé, eu quero falar disso. Os gigantes que se levantam contra a nossa vida, muitas vezes ele coloca desânimo na nossa vida. Muitas vezes nós olhamos sempre para aquele tamanho, será que eu vou vencer? Será que eu vou conquistar? Então, irmão, o diabo sabe do nosso potencial. O diabo conhece o potencial que você tem. O diabo sabe que você foi escolhido de Deus. Então, querido, ele tenta fazer o quê? Nos desanimar. No momento difícil, ele mostra um problema tão grande, né? Ele fala que nós olhamos problemas, né? Às vezes a gente olha com a lupa, né? E vê isso enorme, grande, achando que a gente não vai conseguir vencer. Então o diabo, ele faz o quê? Ele sabe que você tem um potencial. E ele faz o quê? Ele quer parar, ele quer impedir o propósito de Deus se cumpra na vida de cada um aqui. Então, querido, se você entrou aqui hoje, talvez desanimado, enfrentando alguma luta, em alguma área da sua vida, eu quero dizer para você, que essa palavra hoje é para nós aqui, amém, queridos? Para cada um de nós, você que chegou aqui hoje, talvez com um problema, talvez nem todos chegam com o mesmo problema. Talvez você esteja um problema no seu casamento. Nós tivemos aqui, né, um congresso de casais muito bom, muito maravilhoso. Quem estava aqui, diga glória a Deus. Nós aprendemos muito aqui, isso fortaleceu o quê? O nosso casamento. Então, talvez você entrou aqui hoje com um problema, talvez, na sua vida financeira. Você tem lutado e você olha e cada vez mais virando uma bola de neve. É um gigante que está se levantando contra a nossa vida. E às vezes fala, você não vai conseguir. Você não vai vencer essa situação. Talvez na sua casa, desentendimento, brigas, tanta coisa acontecendo em nossa vida. Então, esse talvez deve ser o seu gigante, né? Então, o diabo, ele quer mostrar para nós e impedir que o propósito de Deus se cumpra em nossa vida. Que você desista no meio do caminho. Quantas pessoas, irmãos, fez como esse povo do exército? Eles com medo, quando o gigante vinha, eles corriam, se escondiam, com medo da situação. Mas ele encontrou um menino cheio de Deus, amém? Um menino ousado, né, que nós vamos ver aqui que ele venceu esse inimigo. Não podemos perder a essência de Cristo. Vocês carregam a essência, irmãos. Assim como Davi carregava a essência de Deus. Ele foi ungido ainda menino. E quando ele foi ungido, a Bíblia fala assim que o Espírito Santo se apoderou dele. Veio sobre ele. E a vida de Davi já se tornou uma vida diferente. Cheio da unção, com intimidade com o Pai. A Bíblia relata que Davi era um menino, um homem, segundo o coração de Deus. Ele tinha intimidade. A essência do Senhor foi derramada sobre ele. E eu tenho certeza que na sua vida também, amém? A essência de Deus já foi derramada sobre a sua vida. Amém, queridos? Você carrega essa essência. Você tem essa essência dentro de você. Então nós precisamos o quê? Estar armado o que Deus deu para nós, o que Cristo deu para nós. Temos que estar armado em Cristo para vencer. Não adianta tentar lutar, né, com as armaduras erradas. Né, Saul tentou colocar nele a armadura nele, para que ele pudesse, não, você vai vencer, a armadura vai te ajudar. Mas ele estava armado em quem? Em Deus, ele estava preparado em Deus, ele confiava em Deus. Amém, queridos? Eu quero dizer para você nessa noite que você deve confiar em quem? Em Cristo Jesus. Porque Ele é que vai te dar a vitória. Ele vai trazer a vitória para você. Talvez nós confiamos em tanta coisa no homem, esperamos, né, a ajuda de alguém, mas o nosso Deus está com a mão estendida em nosso favor, querido, para nos abençoar. Então, nessa noite que você toma posse hoje do que Deus tem para você. Olha aqui no livro de Marcos 15, Marcos 16, aliás. Marcos 16, a partir do 15. Olha só o que diz aí. Marcos, capítulo 16, o versículo 15. Ele diz assim, ó. E disse-lhe
E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O próprio Jesus falando isso aqui, querido, né, para os seus discípulos, né? Ide por todo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Olha o versículo 17: e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão a mão aos enfermos, e eles serão o quê? Curados. Essa é a arma que nós temos. Essa é a arma que eu e você temos na mão, para vencer o inimigo, para vencer as dificuldades, para vencer o gigante. Davi, ele usou a arma que ele tinha em Deus, para vencer essa situação. Tem situação, irmãos, que nós vamos vencer só em Cristo Jesus. Não tem como correr, olhar para um lado e para outro. Nós temos que olhar para Cristo e saber que Ele é conosco, que Ele já deu para nós esse poder. Você carrega esse poder, amém, queridos? Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Você carrega esse poder? Levanta a sua mão assim, ó. Você carrega esse poder em nome de Jesus? É sobre você, ele está falando, né? Aqueles ide pregar, já deu o poder, já deu autoridade para você vencer o inimigo. Esse poder está sobre a sua vida. Então, querido, que você nessa noite creia que Deus, Ele, sabe, Ele te separou para algo grande, Ele tem um propósito na vida de cada um que está sentado aqui. Cada um aqui tem um propósito que Deus levantou, querido. Talvez para resgatar a sua família, né? Uns para ser evangelista, outro para pregar, outro para ser obreiro. Cada um tem um propósito. Mas o diabo, ele se incomoda com isso. Ele quer fazer o quê? Ele quer parar, ele quer impedir o seu caminhar. Ele quer roubar a sua fé. De mais de 3 metros de altura, né? Quem tem homem aí? Pá, pá. Desafiando. Mas ele encontrou um homem, mas não um homem forte, né? Mas um menino cheio de Deus, amém, queridos? Né? Para poder vencer, né, o inimigo. Eu queria falar aqui de algumas armas que Davi usou para vencer, que nós possamos pegar como exemplo para a nossa vida, amém, queridos? A primeira coisa que Davi pega aqui, né? O cajado. O cajado representa, sabe o que, irmãos? A autoridade. A autoridade, né? Que nos protege. E ter uma conexão entre eu e Deus. A igreja e Deus. Então o cajado, ele nos dá essa autoridade. Então o cajado representa a autoridade na minha e na sua vida. Essa autoridade que já foi dada para nós. Para pisar em serpente e escorpião, vencer o mal. E às vezes nós estamos querendo lutar com a arma errada. Porque Davi jogou fora aquela armadura e ele pega o que? O seu cajado, que representa a autoridade. E o inimigo fala para ele: você vem comigo com um pau, eu não sou nenhum cão, né? Porque ele estava com o cajado na mão, para enfrentar aquele gigante. Então a primeira coisa que nós precisamos, irmãos, é de autoridade. Para nós poder ser vencedor, derrubar os gigantes que têm se levantado contra a nossa vida. Eu te faço uma pergunta: qual o gigante que você está enfrentando nesses dias? Hein? Quem tem um gigante para vencer aí além de mim? Quem tem gigante aí, levante a mão. Olha aí, ó. Mas esse gigante já caiu por terra em nome de Jesus, amém, queridos? Creia nisso, porque sobre a sua vida tem autoridade, tem poder na sua vida. O cajado está na tua mão. Amém, queridos? Basta você usar o cajado agora, essa autoridade, no nome de Jesus. Ele deu um nome para nós, ele fala: em meu nome expulsarão os demônios. Esse é o cajado que você carrega, o nome de Jesus. Quando o inimigo olha para você, ele vê esse nome estampado em você, ele vê o selo da promessa sobre a sua vida, ele foge de você. Ele que tem que correr, não é nós, que temos que andar encurralado. Então, querido, esse cajado representa autoridade sobre a sua vida. Uma coisa que temos que fazer: temos que vigiar todo o tempo e ficar ligado o que está acontecendo ao nosso redor. A Bíblia fala assim que o Espírito Santo de Deus, ele está ao nosso redor. Ao redor, não é isso? Ele está ao nosso redor. Mas o inimigo, ele fica ao derredor. Né? O que é ao redor, né? Eu acho que eu vou fazer aqui uma... Vem cá, Tony, sobe aqui. Vou fazer aqui em cima, fica mais fácil, né? Pedir mais um. Vem cá, Sidão. Vem cá, Sidão, sobe aqui. Então, o Toninho vai ser o Espírito Santo, né? E o
E ele vai ser o inimigo, né? Mas é só teatro, não fica tranquilo. Né? Então é o seguinte, o Toninho ele vai me proteger, então ele fica ao meu derredor. Quando o inimigo vem, tenta vir me atingir, ele vai fazer o quê? Ele vai me proteger. Você entendeu? Então ele vai ficar ao meu derredor aqui, ó, né? O diabo vai ficar ao derredor, fica rodeando em volta de mim aqui. Só que o Espírito Santo está ao meu redor. Ele está me protegendo. Esse é o papel. Pode ficar agora, tá bom. Ó, agora, se eu vacilo, se eu vivo a vida promíscua no pecado, o que acontece? O Toninho já não pode mais me guardar. Aí o inimigo vem e me pega agora. Aí me abraça. E eu estou o quê? Enroscado. Então, queridos, obrigado aí, tá? Obrigado, Toninho, por essa ensinação simples, né? Mas que você entenda como é que é o papel do Espírito Santo. E ele fica o quê? O Espírito Santo está ao nosso redor, nos guardando. Todo o tempo nós estamos ali vigiando, ó. Tomando cuidado e ali guardando. Mas quando nós não guardamos, o inimigo ele está ao derredor, esperando o quê? Uma oportunidade para poder destruir a nossa vida. Amém, queridos? Mas nós estamos selados e guardados pela presença do Espírito Santo. Amém, queridos? Toma posse disso em nome de Jesus, amém? Creia nisso em nome do Senhor Jesus. Então Davi usava a arma, a autoridade que ele tinha. A segunda coisa, os seixos, ou pedras, né? Ele escolheu, se foi 5 pedrinhas, né? No riacho. Eu já vi muita pregação sobre isso. Que fala assim que as pedras, quando ela cai no riacho, ela cai cheia de ponta. Ela não cai redondinha. Mas ali a correnteza da água vai levando ela, leva ela para um lado, leva para outro, e bate para lá, e bate para cá, e vai tirando as pontas. Essa água representa quem? O Espírito Santo de Deus na nossa vida, amém, queridos? Tratando de nós. Às vezes nós chegamos na igreja tudo cascudo, né? Chegamos cheio de problema na igreja, mas aí bate em um, bate no outro, arranca uma ponta aqui, arranca uma ponta ali, e nós vamos ficando redondinho. Deus vai nos aperfeiçoando. E Davi escolheu essas pedras. Nós representamos essa pedra, irmãos, que vamos, né, vencer o inimigo. Então, essas pedras estavam redondinhas, trabalhadas. Deus quer trabalhar em nossas vidas, para nos usar, para destruir os gigantes. Está vendo? Para que Ele quer fazer? Ele quer trabalhar na minha e na sua vida. Quer tratar, tirar, deixar nós redondinhos. Aí você fala assim, quem já foi menino que caçou com estilingue aqui? Olha lá, até a nossa amiga lá, ó, tá vendo? Caçou com estilingue. E você não escolhe qualquer pedra. Eu gostava de caçar com bolinha de barro. Quem já fez bolinha de barro na beira do rio? E ponhava no sol para secar, ela ficava redondinha. Por quê? A pontaria seria certa. Quando a pedra ela não é redonda, ela é cheia de ponta, quando você puxa a borracha do estilingue e atira ela, o que acontece? Ela vai fazendo isso aqui, ó. E ela pode fazer curva, desviar, aqueles bicos, pode desviar o alvo. E nós erramos. Mas quando a pedra é redondinha, além dela ter uma velocidade maior, ela vai acertar o alvo. O vento, ao contrário, não vai desviar ela. E assim somos nós, querido, amém? Na mão do Senhor. O Senhor já te lançou, amém? O vento é o contrário, mas nós estamos firmados no alvo que é Cristo Jesus, amém? Nada vai nos desviar para um lado e nem para outro, porque nós estamos tratados e arredondados na presença do Senhor. O Senhor nos trata a cada dia. Quando talvez recebemos alguma coisa, né, alguma pancada, é porque Deus tratou você ali. Não desanime. O Senhor nos ama verdadeiramente, e Ele quer usar a sua vida para atingir o alvo, acertar o alvo, para ajudar alguém. Você vê que Davi não escolheu qualquer pedra. Assim diz o Senhor não vai escolher qualquer pessoa para poder usar na mão dele. Ele vai escolher uma pessoa que esteja perfeita. Eu sei que perfeitíssimo é difícil, porque a Bíblia mesmo fala que nós, se falar que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas Ele vai escolher o quê? O que está mais perfeito. Então Davi pega 5 pedrinhas. E ele vai, escolhe a pedrinha lá, põe na sua funda, né? Para atingir o alvo. Seixo representa o que, irmãos? Esse seixo, as pedras, representa o que? Estabilidade, força e proteção.
força. A pedra redonda tem mais força para vencer. Tem pessoas que talvez chegam na igreja, eles não deixam ser tratados. Talvez cobra alguma coisa, não sei o que, sai, vou para outra igreja melhor. E está sempre rodando de igreja em igreja, porque não deixa ser tratado. E aí não consegue permanecer, vem a tempestade contra a vida dele. Quando o vento é ao contrário, quando o vento é forte. A Bíblia fala sobre o vento ao contrário. Se você estiver redondinho, você vai passar por esse vento. O seu alvo, o nosso alvo é Cristo. Amém, queridos? Nós vamos chegar lá em nome de Jesus. E eu também vou chegar junto com vocês. Se você crê, diga amém, diga glória a Deus. E quando nós estamos redondinhos, nós temos proteção de Deus. Quando fala tratado, redondo, quer dizer, é fiel ali, está obediente à palavra do Senhor. Então você vai ter proteção divina sobre a sua vida. Você vai ter a proteção de Deus, a mão de Deus tendida sobre a sua vida. Então nessa noite o Senhor, Ele quer nos levantar, sabe, para que nós tomamos o nosso propósito de volta. A outra coisa que Ele fala aqui do alfoge. Quem sabe o que é o alfoge? O embornal. Pronto, agora já melhorou. Quem sabe o que é o embornal? Uma sacolinha. Lá no interior a gente usava muito isso aí. Era um bornalzinho, era uma sacolinha de pano, né? Ou de couro, a dele era de couro. Colocada no pescoço aqui para carregar alguma coisa. Hoje o pessoal usa umas bolsinhas para carregar celular, carteira, né? Ele carregava as pedrinhas dele para atingir ou a funda dele. Então, esse alfoge, ele tem ali, né? Então esse alfoge representa o que para nós, irmãos? Onde guardava as pedras para a batalha. Sabe qual que é o nosso alfoge, irmãos? É o nosso coração. O nosso alfoge é o nosso coração. O seu coração, esse alfoge, tem guardado as pedrinhas aí dentro. A Bíblia fala algo aqui no livro de Mateus, capítulo 15. Vamos ler aqui, Mateus, capítulo 15. Mateus 15, vamos ler a partir do 18. Mateus 15, a partir do 18. Vamos ver o que fala aqui. Esse alfoge é o nosso coração. Representa o nosso coração. Ele fala aqui, vou ler só a partir do 18, para nós ganhar tempo, 18 até 20, diz assim, mas o que sai da boca procede da onde? E isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, fornicação, frutos falsos, testemunhos, né? Falsos testemunhos e blasfêmias. Versículo 20. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, Jesus estava dando um exemplo para os seus discípulos. Então nós temos que tomar conta do nosso coração. O nosso coração é o nosso alfoge. É onde nós carregamos aquilo que nós aprendemos de Deus. O que nós temos aprendido aqui todos os dias, de culto aqui na igreja. Nós somos tratados em alguma área, recebemos uma palavra. Que nem nós recebemos agora, nesse congresso, palavras para o nosso casamento. Então foi guardado dentro de onde? Do nosso alfoge, do nosso coração. Para que nós venhamos colocar em prática e usar contra o inimigo. Quando o inimigo se levantar contra nós, no meu casamento, tentar colocar uma dúvida, briga, trazer contenda no meu casamento, eu vou ter pedras no meu coração reservadas para poder atingir o diabo. Essas pedras são palavras que nós vamos usar. Aí nós vamos falar assim, Satanás, para trás de mim, essa mulher que Deus me deu é uma benção. Aleluias. É uma mulher maravilhosa, a gente tem que mudar o nosso linguajar. E às vezes nós usamos talvez pedras do nosso alfoge para ferir alguém, para machucar pessoas. Isso não é bom. Então o alfoge seu, essas pedras são pedras tratadas que estão dentro, são palavras que você vai lançar, mas para receber vitória. Talvez você entrou aqui hoje precisando de um milagre, talvez no seu corpo físico. Talvez você entrou aqui enfermo hoje, orando por uma enfermidade. Mas você hoje vai mudar o seu linguajar e falar, olha, Jesus já me curou. Ainda que eu não vejo nada sendo mudado, mas Jesus já me curou. Levou a enfermidade de mim naquela cruz do Calvário. Olha, eu estou passando por dificuldade, eu estou com os boletos atrasados, meu nome já está indo para o SPC. Mas eu creio que Jesus vai restaurar a minha finança, amém? A minha conta de luz, se eu não pagar, vai cortar. Talvez eu estou lutando
para ver se eu consigo pagar minha conta de luz, senão vai cortar minha conta de luz. Mas você tem que falar para Deus: Deus, eu tenho uma conta de luz para pagar, traga providência para mim. Talvez o seu gigante é esse. Qual é o seu gigante nessa noite que você precisa vencer? Hoje você vai usar a pedra que está aí dentro do seu alforje, dentro do seu coração, para vencer esse gigante que está aí se levantando contra a sua vida. Talvez você entrou aqui hoje e falou: nada dá certo para mim, tudo está dando errado. Eu comecei o ano, eu fiz a campanha das primícias, mas nada mudou. Às vezes nós temos que lançar o nosso coração mais ao Senhor ainda. Mas olha, use as pedras boas, essas pedras redondinhas, que estão guardadas aí dentro do seu coração. Amém, queridos? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluias. E a outra coisa que ele tinha aqui era a sua funda. A funda é a nossa estabilidade, a nossa fé, nossas palavras, a oração e etc. A funda é isso, é a certeza da vitória. Estava tudo preparado, ele colocou. Quem sabe o que é uma funda aqui, irmãos? Acho que ninguém sabe, né? Quem sabe o que é uma funda aqui? Poucas pessoas sabem. Eu vou dar aqui um relato para você saber o que é uma funda. A funda era um armamento dele, porque o Davi, ele montou, não vou falar um batalhão, como é que fala? No exército, não é um batalhão, é um batalhão, né? Ele montou um batalhão de soldados só de funda, treinado com funda, só para tirar funda. Ele treinou um pessoal, Davi tinha esse exército. Um lado dessa funda era colocado na mão dele, presa, e a outra ponta ele segurava. E no meio dessa funda ela tinha uma parte de couro mais larga. E ali era colocada a pedra ali, que nem se fosse no estilingue. E ele colocava ali e ele começava a girar aquilo ali. Ele começava a girar com tanta força, aquela pedra ela se mantinha ali. Ela não caía. E quando já estava com muita força, ele lançava e o lado ele soltava. Um lado daquela funda. Então a pedra saía com aquela velocidade e atingia o seu alvo. Então, para você entender o que é a funda, né? Então a funda é nossa estabilidade, é a certeza da nossa vitória, é saber que se eu for lançar essa pedra, ela vai atingir o alvo. Então você tem que estar estabilizado em Cristo. O que é estabilizado? Fortalecido, irmãos. A certeza de que Deus é com você, de que você não vai abrir mão da sua vitória. Então, toma posse dessa estabilidade nessa noite. A sua fé. Irmãos, a sua fé é importante. O diabo ele tenta minar a nossa fé de todos os jeitos, de todas as formas, colocando dúvida. Irmãos, hoje tem tantas pessoas falando tanta coisa na internet, tanta coisa que contamina. Mas se nós estamos firmados na palavra, se nós estamos voltados para Cristo, nada vai nos enganar, querido. Nada vai colocar medo em nós. Nada vai nos tirar do propósito de Deus se nós tivermos fé, uma fé genuína em Cristo Jesus. E também outra coisa, as nossas palavras. Né, eu vejo uma pastora dizendo, de vez em quando eu vejo ela pregando, ela fala assim: não fala essas palavras dentro da sua casa. E às vezes na hora do nervoso escapa alguma coisa, né? Às vezes você faz a coisa errada, quebrou um prato, aí você fala, herda, para não falar a palavra. Você entendeu, né? Quem entendeu aí, diga amém. Aqui está uma sujeira, aqui está uma miséria, aqui uma desgraça, só palavra ruim. Satanás, isso mesmo, fala mesmo, e ele vai abrindo portas para ele. É as brechas que nós abrimos para o diabo entrar dentro da nossa casa. E a gente fala aqui nas nossas orações aqui, de terça e quinta. Terça agora eu nem vim na oração, fui no aniversário lá em Mogi Guaçu, cheguei de madrugada. Eu e minha família fomos lá na casa da Késia, e da Alessandra e do Marquinho. E às vezes nós oramos aqui, nós falamos que a palavra separação, né, Doninho? Saia dos casais aqui da igreja, porque nós oramos pelos casais aqui. Essa palavra separação não existe no meio dos nossos casais, nós oramos por eles aqui. Que haja paz, que haja alegria. Peça para Deus visitar as casas deles, para que a paz do Senhor seja. A palavra separação é abolida.
Porque às vezes ela fala, não dá mais, eu não aguento mais essa mulher. Eu vou largar esse marido, esse homem é um porco. Meu Deus do céu, só profetizando coisa ruim. Então nós temos que tomar cuidado do que nós falamos. Porque a palavra, ela tem o que, irmãos? O que a palavra tem? Tem poder. A palavra tem poder para dar vida e morte. A palavra tem poder para trazer bênção ou maldição para nós. E às vezes nós liberamos palavra ruim dentro da nossa casa, para a nossa família. E aí o gigante está lá e não sai. Aí está lá a confusão dentro de casa, por quê? Porque você está profetizando lá. O diabo está lá reinando. Na minha casa aqui, essa bagunça, essa gritaria. Não vou gritar mais. Coloca um louvorzinho lá, né? Coloca um louvor lá. Porque, irmãos, muitas vezes, a gente usamos talvez o nome de Jesus errado. Né? E a gente usa talvez para provocar a nossa família, talvez que está dentro de casa conosco. Nós não podemos fazer isso. De repente está lá brigando, está amarrado, para trás de mim Satanás, entendeu? Essas coisas não pode, irmãos. É a metade que Deus deu, é o homem e a mulher que Deus deu para viver até que a morte separe. Então honre a sua mulher, honre o seu marido. Eu estava vendo a explicação de uma mulher, o Miguel até colocou nas redes sociais aí, foi do Zobeiro também, né? Uma coisa interessante, a mulher, falando da mulher, que a mulher é a ajudadora, é o alicerce, né? É a cuidadora da casa. Aí ele estava falando. Como é que os caras estão falando aí no mundo que não pode falar, que a mulher é submissa e tal? Falou, poxa, você está falando que a mulher é o alicerce? Se a mulher não for aquela mulher que sustenta, aquela mulher que tem a base, se não for a mulher fala assim, a mulher sabe edificar. O que é edificar, irmãos? É construir. Então a mulher sabe edificar, às vezes ela pega a sabedoria e joga fora. Está destruindo lá, brigando, espantando todo mundo. Eu quero dizer algo para você aqui, tem muitos homens que talvez escolhem, que não são convertidos. Não estou falando aqui no nosso meio, graças a Deus, amém? Nós estamos libertos e sarados pelo sangue de Cristo, amém? Quem crê, diga glória a Deus. As pessoas do mundo lá fora, às vezes eles saem, o cara trabalhador, tudo, ele sai do serviço, em vez de vir para casa, ele vai ficar no boteco, lá com os amigos. Você sabe por quê, irmãos? Porque ele não aguenta. Chega em casa, ele sabe que é briga. Mulher vai pegar no pé. Chegou tarde, onde está? Essa pessoa ali, ó. Né? A mulher muriçoca. A mulher pernilonga, a muriçoca é o homem. A mulher pernilonga. Então tem coisa em nossa vida, nós temos que mudar, irmãos. Para que os gigantes caiam na nossa frente. Nós vencemos esse gigante. Vamos lutar com as armas que Deus nos deu. Está falando aqui, ó. A palavra tem poder de vida e morte. Então vamos usar a palavra de vida para vencer o gigante dentro da nossa casa. Vamos mudar o nosso comportamento a tempo. Né? O pastor sempre falava isso aqui do tempo lá antigo, e até hoje ainda fala ainda, e eu vou falar também. Que fala assim que o Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Você não vai morrer assim não, Jesus vai transformar a nossa vida, amém? Já transformou a nossa vida. Já mudou a nossa história. Eu nasci assim, mas agora eu fui mudado por Cristo Jesus. Então, irmãos, você é essa pedrinha redondinha. Você é essa pessoa maravilhosa. Creia nisso. Que Deus quer usar a sua vida para atingir uma pessoa, mas não para matar, né, que nem atingiu lá o gigante. Mas para dar vida para essa pessoa. Para que essa pessoa possa, poder fazer parte dessa maravilha. Eu quero ler aqui um versículo confirmando aqui sobre a fé e oração que fala, né? Está lá em Efésios 6. Efésios 6, 16. Ele fala que, vou ler só um pedaço aqui. Fala para nós usarmos o escudo da fé. Não é isso? 6, 16. Põe lá para nós, lá, irmão. Efésios 6, 16. Está vendo? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos o quê? Os dardos inflamados do maligno, ou do inimigo. Então a nossa fé vai vencer o maligno.
vai vencer o diabo, vai vencer Satanás. Você vai vencer ele dessa forma, no mundo espiritual. Não tem outra forma de vencer, através da nossa fé. A fé vai nos dar vitória. O que está nos atingindo, o que está tentando nos colocar para baixo, através da nossa fé nós vamos vencer, amém, queridos? Quem quer isso aí, diga glória a Deus. Aqui no versículo 45, 47, aí que nós lemos aí, 1 Samuel, ele fala uma coisa interessante aqui, né? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e lança, e com escudo, porém eu venho a ti no nome do Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Aqui está o segredo. Nós vamos vencer as nossas dificuldades quando nós usar o nome do Senhor. Colocar à frente, ele colocou, aquele gigante colocou o escudo na frente, colocou a espada. Mas nós vamos à frente com o nome de Jesus, amém? O nome de Jesus é poderoso, vai vencer as dificuldades, vai vencer os gigantes. E ele fala uma coisa interessante, ele tinha certeza da sua vitória. Ele fala aqui no 46, hoje mesmo, está vendo? Ó, o Senhor entregará na minha mão e ferir-te-ei, e cortarei a sua cabeça. Ele tinha certeza, ele fala, hoje mesmo, não é amanhã não, é hoje. O Senhor quer fazer um milagre na sua vida hoje, querido. Toma posse disso hoje, hoje Ele quer fazer um milagre hoje. Basta gerar fé no seu coração, toma posse disso, fala, Senhor, eu quero o meu milagre hoje, para amanhã não, é hoje que eu quero. Davi tinha certeza, hoje mesmo eu te darei seu incircunciso. A vitória é minha. Hoje eu vou sair daqui com a minha bênção, com a minha vitória, em nome de Jesus, amém? É assim que nós temos que crer, querido, no nosso coração. E ele fala assim, ó, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva. Não com espada, nem com lanças, porque o Senhor é o Senhor. O Senhor é a guerra, e Ele vos entregará, na nossa mão. Ele está dizendo assim, ó, essa guerra não é minha, essa guerra é do meu Deus, amém? Ele já me deu a vitória. Essa guerra não é tua, essa guerra é do Senhor. Basta você querer entregar e você já recebeu a vitória. Você vai sair daqui hoje com a sua vitória, irmãos, nas suas mãos. Creia nisso de todo o coração. Aleluias. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos ler aqui o último versículo para nós terminarmos. Está no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler aqui 2 versículos. 2 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler o 4 e o 5. Amém? Ele diz assim, ó. Porque as armas da nossa, o quê? Milícia, não são carnais. As armas da nossa milícia, de quem nós vamos militar, que nós vamos guerrear. Ele está dizendo que não é carnais, está vendo? Mas sim poderosa em quem? No pastor Roberto, é isso? Em Deus. Olha aí, irmãos. Mas sim poderosa em Deus, para destruir o quê? Destruir o quê? Versículo 5, né? Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e leva cativo todo o entendimento e obediência a Cristo. Está vendo? É isso que o diabo tem feito, querido. Quando ele fala que essa palavra altivez, ela tem 2 sentidos. Essa palavra altivez, ela pode ser usada para o bem e para o mal. A altivez também, ela pode ser uma pessoa arrogante. Um cara que acha que é melhor do que os outros. Mas também a palavra altivez, ela pode ser usada para o bem. Uma pessoa perfeita, uma pessoa que é boa, uma pessoa ajudadora, uma pessoa que é cheia de amor, uma pessoa humilde, ela pode ser usada em 2 sentidos.
Essa palavra altivez para nós é para ser usado num bom sentido. Amém, querido? E as nossas armas são espirituais. As nossas armas, se nós vimos aqui, não é contra o meu filho, contra o meu pai, minha mãe, contra a minha esposa, que está aqui, ó, bonitona. Cada dia mais linda. Cabeça branca assim, porque não é fácil não. Mas é uma bênção na minha vida, irmãos. Então minha luta não é contra ela. A minha luta é contra o diabo que está dentro da minha casa, às vezes tentando colocar eu contra ela. Tentando dividir o casal, porque aí nós perdemos a força. A Bíblia não fala do cordão de 3 dobras, né? Uma ponta é eu, uma ponta é ela, e a outra ponta quem que é? O Espírito Santo, é a presença de Deus. E aí nós vamos vencer qualquer dificuldade, qualquer tempestade que se levantar, qualquer gigante que vier contra a nossa vida. Então, queridos, tome essa palavra para você nessa noite. Não importa o tamanho do gigante que você está enfrentando. O que você não pode fazer é baixar a guarda. Continua crendo no Senhor, amém? Ele continua fazendo milagre do mesmo jeito. Continua transformando, continua restaurando, continua curando pessoas. Eu perguntei aqui quem precisava, quem tem gigante na vida aí. Vou perguntar mais uma vez, cadê os gigantes? Quem tem gigante para vencer? Levanta a mão assim, ó. Irmãos, eu creio que quase todo mundo, ó. Então hoje nós vamos sair daqui hoje com a nossa bênção. Eu quero que você vá usar a sua fé agora. A sua fé vai ser a funda. E você vai lançar com a sua funda, com a sua boca hoje, palavras de mudança e transformação. E esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? Não importa qual seja esse gigante. Não importa como você entrou aqui nessa noite. Importa que Jesus, amém? Ele deu para você e para mim a autoridade. É no nome dele. É no nome de Jesus. E esse nome é poderoso para desfazer, para mudar qualquer situação. Mas nós vamos ter que usar a nossa fé. Amém? Eu queria chamar aqui o louvor. Nós vamos ter um tempo aqui de oração. Vamos ter um tempo aqui de adoração. Nós vamos adorar o Senhor neste lugar. Vamos adorar o Senhor neste lugar. Vamos oferecer para Ele, sabe, o nosso sacrifício de adoração. O sacrifício de louvor. Talvez você fale, pastor, você não sabe como é que eu entrei aqui hoje. Eu não sei mesmo, mas o nosso Deus, Ele sabe. E nós vamos adorar o Senhor neste lugar. Vamos exaltar o nome dEle neste lugar. E depois, no final, que nós vamos pedir para Ele algo. Primeiro nós vamos oferecer o louvor a Ele. Talvez você não tenha força nem para abrir a sua boca hoje, mas hoje você vai louvar o Senhor hoje. Você vai adorar o Senhor aqui hoje. E depois nós vamos pedir para Ele. Nós vamos lutar com as nossas armas. Porque Ele já deu para nós poder e autoridade. Contra esse gigante que você levantou a sua mão. Amém, queridos? Se coloque de pé nesse momento. Em nome de Jesus.